Bom, continuando aqui a nossa sériezinha, agora vamos analisar Jesus perante Pilatos, Pôncio Pilatos. Assim como no julgamento no Sinédrio, fica a mesma dúvida do outro vídeo. Quem testemunhou esse julgamento? Porque esse era um julgamento romano, feito no Sinédrio, os apóstolos tinham fugido, aqui não tem nem Pedro, seguindo, até porque o Sinédrio, onde Pilatos julgava, era uma corte romana, então não podia entrar qualquer pessoa, então continua a mesma dúvida, Quem testemunhou esses relatos aqui, esses diálogos entre Jesus e Pilatos? Então fica aí para reflexão. Aqui nós temos os 4 relatos dos evangelhos. Vamos primeiro ver aqui o texto, depois a gente volta aqui, a gente vê alguns pormenores, ok? Na tabela. No relato de Marcos, que seria o mais antigo, Jesus não responde nada a Pilatos e ele só se limita a dizer, tu o dizes. O que deixa Pilatos maravilhado, porque Jesus não responde nada. E aí quando chega em João, Jesus não apenas responde, como há todo um diálogo filosófico entre Jesus e Pilatos, testemunhado não sabemos por quem. E Lucas ainda diz que Pilatos enviou Jesus para Herodes. Vamos ver agora aqui na tabela os pormenores. No relato mais antigo, que é o de Marcos, Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus só responde isso, tu dizes. É a única frase de Jesus em todo o relato de Marcos. Aí o sacerdote, todo mundo acusava ele de muita coisa e ele nada respondia. E Pilatos fala, vê quantas coisas falam contra ti? E Jesus nada mais respondeu, nada mais. A única coisa que Jesus disse foi, tu o dizes. Segundo Mateus, tem uma interrupção aqui, que eu acho que é da traição de Judas, que ele vai lá se matar. Aí Mateus fala, a mesma coisa concordando com Marcos, tu o dizes, só. Depois nada respondeu. Mateus ainda coloca aqui um detalhe, e nenhuma palavra lhe respondeu. Quer dizer que o diálogo entre Pilatos e Jesus foi praticamente zero. Só teve uma frase de Jesus, tu o dizes. Lucas dá uma resumida em todo o relato, coloca só o tu o dizes e já segue a narrativa. Lucas não se estende muito nisso, ok? E quando chega em João, quando Pilatos faz a mesma pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus não responde só tu o dizes, ele fala, tu dizes isso de mim mesmo ou disseram outro de mim? Aí já começa a surgir um diálogo entre Jesus e Pilatos. Aí Jesus ainda responde de novo, o meu reino não é desse mundo, se meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Aí Pilatos faz outra pergunta e Jesus responde de novo, tu dizes que eu sou o rei do judeu, eu nasci para isso. E para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, não sei o que. Aí fica uma pergunta. Quem está certo nessa narrativa? Os sinóticos, que falam que Jesus não respondeu nenhuma palavra, que Jesus não disse nada, ao ponto de Pilatos ter ficado maravilhado? Ou o estranho evangelho de João, onde tem todo um diálogo com Pilatos e até um diálogo filosófico, que eu vou mostrar aqui mais para frente para vocês. Quem está certo? E quem testemunhou isso? Da onde que João tirou toda essa narrativa aqui com Pilatos? Então fica aí para reflexão, porque o sinótico Jesus não disse nada. E Lucas vai mais além. Lucas diz que Pilatos mandou Jesus para Herodes. E Herodes também ficou maravilhado, ficou alegre quando viu Jesus, etc e tal. Tem toda uma narrativa aqui entre Herodes e Jesus. Aí fica mais uma questão, da onde que Lucas tirou isso? Lucas não foi testemunho ocular, ele escreveu reunindo fontes, e nenhum dos outros evangelhos menciona Herodes, nenhum, porque não tinha nada a ver com Herodes isso daqui. O governador da Judéia ali na época era Pôncio Pilatos, segundo a história secular. Então, da onde que Lucas tirou toda essa narrativa aqui de Jesus com Herodes? Fica aí para reflexão. Os evangelhos são talvez as únicas fontes menos hostis que citam Pôncio Pilatos, com exceção de Lucas 13:1. Vamos ver algumas fontes históricas quem foi Pilatos. Segundo Filon de Alexandria, culpa Pilatos pelas mortes incontáveis e contínuas. Por quê? Porque Pilatos, nós sabemos pela história secular que ele era um monstro. Fala também de certos escudos dourados com o nome do imperador, os quais fez colocar no palácio de Herodes, em Jerusalém. Joséfo fala-nos sobre o episódio no qual Pilatos teria entrado em Jerusalém portando a efígie do imperador, causando um grande tumulto entre os judeus. No mesmo livro, Joséfo menciona ainda outro feito, segundo o qual Pilatos teria se apropriado dos tesouros do templo para financiar um aqueduto, ou seja, Pilatos roubou. Em 35 d.C., Pilatos trucidou um grande número de samaritanos, os quais, consequentemente, protestaram ao seu superior Vitélio, legado provincial da Síria,
que destituiu Pilatos e o enviou a Roma para se desculpar com o imperador. Então, só para vocês entenderem, foi isso aqui que causou a destituição de Pilatos. Foi um massacre de pessoas inocentes, samaritanos no caso. E Eusébio de Cesareia, em sua história eclesiástica, afirma que Pilatos caiu em desgraça junto do imperador romano Calígula e cometeu suicídio por volta do ano 37. Por outro lado, não se sabe ao certo como ocorreu a sua morte, mesmo porque, conforme o apócrifo do Novo Testamento Atos de Pilatos, também conhecido como Evangelho de Nicodemos, escrito provavelmente já no século IV, ou seja, bem recente, a responsabilidade sobre a condenação de Jesus cai sobre os judeus, e o papel de Pilatos é minimizado. Então vocês notaram, a cada evangelho, os evangelhos eles traçam Pilatos como um homem bom, que não vê culpa nenhuma em Jesus, que adora Jesus, e ele joga toda a culpa nos judeus pela crucificação de Jesus. E quando chega lá no quarto século, esse apócrifo aqui, Evangelho de Nicodemos, ele minimiza mais ainda. Pilatos não tinha culpa nenhuma, Pilatos era um santo homem e a culpa é dos judeus. Mateus chega a dizer que Pilatos lavou as mãos, né? Por causa de tal escrito, nas igrejas ortodoxa e ortodoxa etíope, ocorreu uma reabilitação de Pilatos, que chegou ao ponto da sua canonização pela igreja etíope, ou seja, ele é um santo, São Pilatos, e a canonização de sua esposa, Santa Prócula, por ambas, tanto a igreja etíope quanto a igreja ortodoxa. Neste mesmo texto aparece o nome Longino, como sendo oficial romano, que perfurou o flanco de Jesus na cruz com a lança do destino, a famosa lança de Longinus. Ou seja, Pilatos, que era um tirano na vida real, ele torna-se um bom homem na narrativa dos evangelhos. O que é estranho, né? Como é que você vai tomar os evangelhos como históricos se eles não condizem nem com os relatos que os historiadores deixaram acerca de Pilatos? Então fica aí para reflexão. E ninguém testemunhou, que nem eu falei, ninguém viu Jesus sendo julgado por Pilatos. Os historiadores dizem que Pilatos era uma pessoa má, ele chegou a ser destituído do cargo por uma monstruosidade, mas aquelas pessoas que não testemunharam o julgamento de Jesus dizem que ele era um homem santo, ao ponto dele ter sido até canonizado por duas igrejas. Então transforma a narrativa dos evangelhos num nome bom, que faz de tudo para libertar Jesus, e a culpa cai toda sobre os judeus, sendo que na vida real Pilatos pouco se importaria com a condenação de um judeu a mais ou não. Na vida real era capaz do próprio Pilatos ter sacado uma espada e ter matado Jesus, pelo menos pelo que a história secular nos mostra de Pilatos. Ele foi destituído. Só mais um detalhe, a história secular também fala muito de Pilatos e não fala do julgamento de Jesus. Ele foi destituído inclusive por isso, pelo excesso de maldades. Mas os evangelistas o retratam como bom e piedoso, mesmo sem terem testemunhado o julgamento. Eles dizem que ele foi bom e lavou até as mãos, segundo Mateus. Lucas vai mais além e coloca Herodes também como um homem bom, o que é estranho, porque Herodes também nós sabemos que era um homem mau. Basta vocês verem Suetônio e a vida dos 12 Césares, dentre outras fontes, e que se apieda de Jesus. A maior pista de que isso é uma construção, de que não é uma história real, de que essa história, tanto de Herodes quanto de Pilatos aqui, serem duas pessoas extremamente bondosas, é o fato de que o escarnecimento feito pelos soldados de Pilatos, Lucas diz que foram soldados de Herodes. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou pular aqui um pedacinho só para mostrar uma outra tabela, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, segundo os evangelhos, quem colocou roupas púrpura escarlate em Jesus, ó, aqui, ó, roupa púrpura escarlate, você pode ver em João 19, foi Pilatos, os soldados de Pilatos. Segundo Lucas, não foi os soldados de Pilatos, foi quando ele foi para Herodes, naquela parte ali que Lucas estranhamente fala que Jesus foi enviado para Herodes por Pilatos. E aí foram os soldados de Herodes que vestiram Jesus com uma roupa púrpura escarlate. E aí, como é que eu posso tomar isso aqui como histórico real, se aquilo que foi feito por Pilatos, Lucas intervém na história e diz que foi feito por Herodes? Então isso é uma pista de que isso aqui talvez não seja tão real assim como as pessoas acreditam, seja apenas uma construção narrativa. Aí a soltura de um preso. Os evangelhos falam que Pilatos era tão bondoso, né, que ele, para fazer de tudo para soltar Jesus, ele oferece um preso, né, no lugar de Jesus. E os evangelhos divergem, né, sobre de quem era costume fazer isso, porque segundo, por exemplo, aqui Marcos, era um costume dos romanos soltar um preso. Segundo Mateus também, ó, costumava o presidente soltar um preso na época de Páscoa. Já segundo Lucas não, era um costume dos judeus. Ó, vós tende por costume. De quem que era o costume? Então fica aí para reflexão. E no fim os judeus acabam por escolher libertar Barrabás.
Só um detalhe aqui, segundo a história secular, não tinha esse costume, tá, de soltar nenhum preso, tá, pessoal? Isso aqui também é mais uma invencionice do Novo Testamento. No caso do relato de João, que é o último evangelho, até poderia ser possível, porque Barrabás é declarado como um simples ladrão. Era só um ladrão comum, como vocês podem ver aqui em João, ó. Era um ladrão, um salteador, João 18, tá? Tudo bem. Agora, no caso de Marcos e Lucas, que o Marcos é o mais antigo, e Lucas, que adaptou-se de Marcos, não seria provável que o governador romano, um governador como Pôncio Pilatos, fosse libertar um agitador e um assassino. A troco de que ele ia fazer isso? Isso ia ser contra as leis romanas. Se o cara era um assassino, os romanos iam querer a prisão dele. Ele podia libertar um preso de um crime menor, mas um assassino e um agitador político, sendo que um agitador podia fazer uma rebelião contra Roma, e os romanos já passavam muito por aqueles problemas de rebelião na Judéia, isso não seria nada provável. Aí Mateus tenta dar uma corrigida, né? Ele percebeu disso, e ele omite que Barrabás seria um agitador e um assassino. Ele fala apenas que ele era um preso notório. Olha aqui a tabelinha, ó. Segundo Marcos, ó, Barrabás tinha feito um motim e causado até uma morte. Então um romano jamais ia soltar um preso que fez um motim contra Roma, porque senão ele poderia fazer um outro motim. Segundo Lucas também, ó, o qual foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, um homicídio. A mesma coisa. Aí Mateus tenta dar uma corrigida e fala apenas que ele era um preso conhecido, porque ele sabe que o imperador romano, o governador, jamais ia soltar um preso que fez um motim contra Roma. E segundo João, era só um simples salteador, era só um ladrão. Este é mais um episódio que os autores dos evangelhos escreveram para convencer os leitores de que quão magnânimo e bom era Pilatos foi no julgamento de Jesus, e quão malvado e culpado foram os judeus de não terem aproveitado a oportunidade que Pilatos ofereceu para soltar Jesus. Mas agora nós estamos em condição de avançar para a explicação do porquê dessa passagem ter aparecido no texto de Marcos e depois ter se propagado para os outros evangelhos. Em alguns textos fora do Novo Testamento, em alguns papiros de Lucas, Barrabás é chamado de Jesus. Jesus Barrabás. Mas nos evangelhos canônicos ficou apenas o nome Barrabás. Barrabás em aramaico, eu já mostrei isso em outro vídeo, significa filho do pai, porque Bar é filho e Aba é pai, filho do pai. E o objetivo era escolher quem ficaria livre, quem é que seria morto. Jesus, filho do pai, ou Jesus, filho do homem, rei dos judeus. Qual dos dois Jesus ia ser solto? Jesus Barrabás ou Jesus, que também era Barrabás? Os dois tinham o mesmo nome. E o mesmo título, né? Que Jesus falava que era o filho do pai. Então Barrabás era o alter ego de Jesus, ou seja, o filho do pai que ficaria livre, e Jesus, o filho do homem, o rei dos judeus, que seria morto. Até porque seria muita coincidência que na mesma época, na mesma data, Pilatos tivesse ao mesmo tempo na prisão dois presos com o mesmo nome e que usavam o mesmo título, os dois Jesus, filho do pai. Não teria como. Por outro lado, alguns argumentos que é possível que Marcos tivesse a intenção de retratar uma sátira ao ritual judaico do Yom Kippur, o dia do perdão. Talvez por isso ele tenha usado aqui essa brincadeirinha, né, de um outro filho do pai contra o filho do pai. Então aí cada um tire suas conclusões, ok? A crucificação. E por fim, aqui na crucificação, o relato de Marcos é o mais simples, né? Ele fala só que Pilatos ainda tentou mais uma vez, né? O que querem que eu faça dos judeus? E os judeus falaram, crucificam. O que também não era típico, né? A decisão era do governador romano. Jamais um governador romano ia perguntar para os judeus o que eles queriam que eles fizessem de um prisioneiro. Sabe o que me lembra essa narrativa aqui, que outras pessoas já observaram? Aquele filme A Vida de Brian. Não sei se vocês já viram, algumas pessoas viram até por recomendação minha, que tem uma fila de soldados para ser presos, para ser crucificado. Aí o soldado chega para cada um e pergunta assim, crucificação? Ou sim, depois da porta vira à esquerda, uma cruz cada um. Crucificação? Sim. Depois da porta vira à esquerda, uma cruz cada um. Quer dizer, é patético, porque é claro que se o soldado perguntasse para alguém se era crucificação, todo mundo ia poder dizer, não, eu estou livre. Não, o soldado lá me perdoou, o imperador, eu posso ir embora. Então aqui o que os evangelhos narram de Pilatos perguntar para o povo o que eles querem que ele faça com Jesus, é uma coisa, com todo respeito, bem fantasiosa, porque Pilatos era um governador tirano, ele tinha autoridade e ele estava pouco se lixando para o que os judeus queriam. No máximo ele ia falar, ó, eu decidi, eu vou soltar esse preso e pronto. Ou se ele quisesse crucificar, ele não ia perguntar para os judeus, ele ia falar, crucifica esse cara logo e me parem de mexer o saco.
Com todo respeito, mas era mais ou menos isso que deveria acontecer na época, ok? E aqui, segundo os evangelhos, Pilatos vai e pergunta, né? E é o povo que grita, que clama, crucifica, ó, seja crucificada, que segundo Mateus. Aí Pilatos ainda insiste, ó, mas que mal que ele fez, ó, castiga, não, crucifica. Então isso é um relato muito dramático do Novo Testamento. E no final Pilatos acaba tentando fazer de tudo, esgota suas forças, mas por causa dos malvados judeus, ele manda crucificar Jesus. É um relato muito fantasioso. João ainda estende mais ainda o que eu falei lá em cima para vocês, ele ainda cria todo um relato, uma conversa filosófica entre Pilatos e Jesus. Isso aqui deveria ser um apócrifo, porque ninguém testemunhou isso. Os outros evangelhos não mencionam, falam que Jesus ficou quieto, não falou uma palavra, mas tem todo um diálogo aqui, ó. Não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e te soltar? E Jesus responde, nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado, não sei o que, né? Tudo isso daqui, esse relato filosófico aqui de João, ó, deveria ser um apócrifo. Mas é que nem eu falo, os evangélicos metem o pau na igreja católica, mas eles não tiram um livro que destoa dos outros da Bíblia. Vocês notaram? Eles seguem a mesma canonização católica apostólica romana. Eu, sinceramente, se eu fosse cristão, eu tiraria esse livro aqui de João, porque ele destoa completamente dos sinóticos. E continuando, assim como a narrativa lá do Sinédrio que eu mostrei no vídeo anterior, todo julgamento de Jesus é extremamente rápido e a história se passa em poucas horas. Um julgamento no Sinédrio, que nem eu mostrei naquele vídeo Jesus, antes de Jesus, o primeiro da série, ele demorava 40 dias, pessoal. Tinha que ter 2 testemunhas, era 40 dias. Se Jesus tivesse sido preso na véspera de Páscoa por algum crime, tudo bem. Deixasse ele preso lá, depois dos 40 dias da Páscoa, que passasse todo aquele período lá da Quaresma, aí haveria um julgamento. Ele teria até tempo de uma defesa justa. Mas o julgamento de Jesus e a prisão dele, tanto lá no Sinédrio quanto lá no Herodes, é tudo rápido. Aqui é uma tabelinha que eu peguei daquele blog, porque o cara já tinha uma tabelinha pronta, então eu não quis ter o trabalho de fazer outra. Ok, ó, Jesus é condenado de noite, ele é levado para a casa de Anás, Caifás, aí ele se reúne, tenta encontrar a testemunha, ele é mantido preso durante a noite, tudo isso à noite. Aí de manhã ele vai para o Sinédrio e leva ele para Jesus, aí Pilatos interroga ele, Pilatos leva ele para Herodes, Herodes manda ele de volta para Pilatos, Pilatos faz todo aquele auê lá de soltar um preso, não sei o que, e já manda crucificar Jesus. Isso não é típico. Tudo isso numa noite só, até as 9 horas da manhã do dia seguinte. Quer dizer que entre a noite de um dia e a manhã do outro dia, aconteceu tudo isso daqui, ó. É a jato, é o julgamento mais rápido da história. Isso não existe. Numa altura em que toda a gente estava ocupada com a Páscoa, a mais importante festa judaica, os sacerdotes, principalmente, eles teriam muito trabalho para preparar e conduzir as festividades, que eu já falei, eles tinham que fazer a preparação para a Páscoa, se livrar do fermento, comprar vinho, fazer as coisas necessárias, reunir a família para celebrar a festa mais importante. Mas não, eles estão aqui perdendo esse tempo, em poucas horas, fazendo toda essa agitação aqui para condenar um simples homem. Não teria lógica. Nem Barrabás, que já estava preso antes de Jesus, teve um julgamento tão rápido, porque Barrabás, segundo essas narrativas aqui, ele já estava preso. Okay. Tinha um preso muito famoso, muito notório, chamado Barrabás. Barrabás não foi julgado a jato. Por que Jesus foi julgado tão rápido assim? Se Barrabás estava lá na prisão esperando até um dia ser julgado. Não teria lógica. E João Batista também. João Batista, quando foi preso segundo o próprio Novo Testamento, ele ficou algum tempo lá na prisão, até que Herodes mandou cortar a cabeça dele. Isso confirmado pelos evangelhos e confirmado por Flávio Josefo. Por que o julgamento de Jesus é tão a jato assim? É voando. Então fica aí para reflexão. Só se fosse um julgamento fictício, que nem aquela história lá do Yeshua Ben Pandira, que é mais uma alegoria. Você vê que em alegorias as coisas são bem rápidas, né? Porque em alegoria não se respeita a historicidade dos fatos. É o mesmo que você vê aqui no julgamento de Jesus. Entre uma noite e 9 horas da manhã do dia seguinte, ele já está na cruz. Então, fica aí para reflexão. Logo eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui sobre a paixão, ok? Paz a todos.